Estamos emocionados, eu como repórter, os colegas aqui também. Eu acho que foi a melhor apresentação dos 100 anos do Ipiranga foi essa hoje à noite. Falo isso com todo o meu coração aqui, de felicidades. Um time que nunca deixou de ser ofensivo, né, como em outras ocasiões o senhor tem falado aqui. As peças de reposição foram preponderantes, né? Eu cito aí o Matheus Anderson, que por detalhe não finalizou, ele ficou por cobertura e depois um golaço. Mas tivemos também no primeiro tempo 2 oportunidades com o Jonathan Ribeiro e depois com o Carius. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa vitória, o que representa isso para o teu trabalho de 3 jogos, 3 vitórias, 2 na competição nacional, no Campeonato Brasileiro, e essa vitória que vai ficar registrado aqui no nosso clube que completa 100 anos. E queria que o senhor fizesse, descrevesse com uma frase, uma palavra, o que representa para ti como profissional, né, essa vitória de um clube que bateu o Flamengo no Rio, o Atlético Paranaense nesta noite, professor. Parabéns mais uma vez pela bela vitória, pelo Vira-Vira. Obrigado, boa noite. Fico feliz pelas palavras, né, da questão principalmente de emoção, do que o trabalho nosso chega, né, nas pessoas. Isso para mim é muito gratificante. Estou muito feliz pela atuação. Eu, particularmente, só vou ficar satisfeito depois que passar. Então, por mais que eu estou feliz, eu sei o que representa a vitória, o que representa a vantagem que a gente tem e a dificuldade que vai ser lá. Então, eu consigo segurar minha emoção porque sei o que precisa ser feito algo ainda grande, para que de fato seja algo extraordinário para todos. Muito feliz, mais uma vez falando, né, dos atletas, pela dedicação, por todo o empenho. Desde a minha chegada eu falo disso, né, dessa mudança, e é muito mérito deles, né, do grupo, do ambiente deles, de quem entra, de quem sai, de quem inicia. Para mim, né, todo mundo é muito importante, e eles vêm mostrando isso a cada dia. Eles têm que mostrar isso sábado também, vão ter que continuar mostrando isso para que de fato a gente possa fazer algo grande. É só o começo, algo que eu sempre acreditei, né, e sempre passei isso para eles. Então eles estão fazendo algumas situações que eu acredito desde o começo. Talvez surpreende muita gente, mas eu não, desde a minha chegada eu falo da condição do time, da qualidade. Eu não mudei minha fala em nenhum momento, mesmo quando as coisas talvez não aconteciam. E hoje eu acho que a gente foi muito superior com o Atlético. Conseguimos marcar bem, jogar futebol, ser ofensivo. Mais uma vez, depois da gente levar o gol, a gente teve um tempo ruim para mim, não vou falar de desespero, mas desencaixe na marcação, e aí onde que talvez pode ter oscilado um pouco. Depois volta o segundo tempo, a gente joga o segundo tempo inteiro querendo vencer e com, né, equilíbrio da parte mental. Então a gente vem evoluindo muito. Eu, particularmente, a maior cobrança minha do Londrina para cá foi que a gente jogasse bola. Por mais que todo mundo falou muito bem do jogo do Londrina, dos 4-0, para mim, a gente não jogou da maneira que eu acredito. A gente marcou muito e contra-atacou muito, mas com a bola no pé não, e hoje foi diferente. Hoje a gente fez tudo muito bem equilibrado, muito bem organizado, e é muito mérito dos atletas, e naturalmente acho que a gente foi muito merecedor da vitória. Seria injusto a gente até empatar por tudo que a gente fez, por mais que a gente sabe que o futebol é assim, né? Não tem justiça, você tem que ser, tem que ter méritos e executar bem quando acontece. Então, assim, estou muito satisfeito com eles, mas todo mundo já sabe que é pé no chão, a gente vem, né, no crescente, e isso é bem legal. Mas se quiser chegar, né, no que interessa, no que a gente sonha, tem que ter muita constância, muita humildade, na palavra verdadeira humildade, não é porque é humildade, é saber que a gente só conquistou isso com muito trabalho, muita dedicação, muita inteligência também, muita qualidade deles, e que precisa continuar da mesma maneira. Thiago, parabéns pela vitória. Tem colegas que cobrem o Ipiranga há mais de 30 anos e imagino que poucas vezes se viu uma noite tão emblemática e histórica como foi a de hoje, né, pelo tamanho do adversário. Qual foi a conversa no vestiário durante o intervalo para que o Ipiranga voltasse com tanta fome, criando tantas jogadas, né, com volume ofensivo que chamou a atenção de todos, para virar? E, na tua opinião, o Ipiranga pode bater o Atlético Paranaense lá em Curitiba?
No intervalo, né, a gente encaixou as situações do que estava acontecendo, mas talvez eu acredito em algumas coisas no futebol, e foi uma dessas no vestiário que eles acreditaram. Eu falei que time campeão vira jogo, e eles precisavam virar o jogo. E aconteceu, né? A gente não deixou de acreditar, né, em nenhum momento. Então, quando a gente faz o gol, continua para fazer o segundo, né? Então isso é muito do desejo deles de querer vencer, de querer reverter toda uma situação, né, desde a chegada minha aqui que eles tinham. Então o mérito é muito dos atletas de acreditar e fazer isso bem. Acho que hoje tenho certeza que ninguém acreditava que a gente poderia vencer e jogar desse jeito. Eu acreditava, então eu acredito que dá para ganhar lá. Agora é difícil, isso aí não vai mudar. É muito difícil, o Atlético é muito forte, lá tem um campo sintético que muda um pouco o jogo. A gente já vem estudando muito isso e vai ter que adaptar tudo isso. Vai ter que responder muito bem. Eu acredito na vantagem, ela é boa, sabe? Mas eu vou só usar ela se precisar. A gente tem que ir lá para ganhar o jogo. Se for para ficar esperando o Atlético, eu não acredito que seja algo bom. Então a gente vai fazer o jogo da mesma maneira, tentando jogar futebol, sendo agressivo nos momentos certos, sendo inteligente, para que a gente possa vencer ela também. Mas mais uma vez, é uma vontade, é um desejo, assim, todo mundo sabe da dificuldade, eu sei muito disso, mas o futebol é bom por causa disso, porque dá para fazer, dá para acontecer. Acho que hoje a gente já provou que isso é muito possível com futebol de qualidade, com todo mundo se esforçando e fazendo um jogo coletivo bem forte. Professor Thiago, parabéns pela vitória. Eu lembro que quando chegaste aqui, como tu falou anteriormente, uma das primeiras coisas que você disse, olha, esse grupo tem muita qualidade, e vieram muitos questionamentos porque o resultado, realmente, no Campeonato Gaúcho não veio. Mas aí veio a pausa que tu tanto esperava para reorganizar algumas coisas. E o resultado a gente está vendo agora, 3 jogos, 3 vitórias e 3 grandes atuações. Mas especialmente gostaria que você falasse do teu grupo de jogadores, porque mais um jogo saem jogadores do banco de reservas, mudam a história da partida, e um jogador em especial, Matheus Andres, que eu sei que esse jogador era para ter deixado Ipiranga e quem bancou a permanência dele aqui foi você. Gostaria que você falasse especial desse jogador que também tem 3 jogos e 3 gols. O Matheus talvez seja um dos atletas mais criticados aqui, e eu conheço ele há bom tempo e sei da qualidade. Quando a gente chega, o momento é muito ruim, muitas coisas aqui dificultavam o trabalho, e a gente teve que aguentar firme muita coisa desses atletas, não só dele, teve outros também. No futebol as pessoas costumam rotular, ser rotulada, isso é o maior erro do futebol. Então rotularam o Matheus, rotularam o Alisson, e era tudo mentira, e eu sabia disso. E por isso eu banquei ele, banquei outros, porque sei que eles poderiam melhorar. Primeiro, deles, né, de trabalho, de dedicação. Hoje o Matheus poderia ter começado a titular, mas eu fiz uma escolha de deixar ele mais uma vez no banco, porque sei da importância, principalmente a questão de força do segundo tempo, que a gente ia precisar. Talvez se eu não tenho esse jogador hoje para mudar o jogo ali, talvez ia ser mais difícil no segundo tempo. Então foi uma escolha até bem difícil para mim. Reis está bem, todo mundo está indo bem, isso para mim, eu acredito que eu não erro, todo mundo que eu pôr lá vai bem. A gente fez uma preparação nos amistosos, onde teve crítica aqui, porque eu acho injusta, porque eu ponho todo mundo para jogar, eu rodo o time, ninguém sabia que era titular, e mesmo assim acho que a gente foi superior que todo mundo dos amistosos, mas não teve críticas, falar que o time não estava jogando nada. No futebol sempre as pessoas fazem rótulo, né, antes da hora, então a gente faz tudo isso porque eu acredito que no futebol não é só 11, já falei isso aqui, se eu treino todo mundo igual e dou oportunidade, isso faz todo mundo se sentir importante, isso, todo mundo treina igual, todo mundo sabe o que tem que fazer, e é por isso que eles estão entrando bem. Então todo mundo que eu colocar hoje eu tenho certeza que vai responder, cada um vai me dar uma característica, eu já falei isso, vamos mudar o jogo, né? Cada jogo eu vou mudar, porque se eu acho que um cara que, exemplo, é veloz, vai me ajudar, eu vou pôr ele. Mesmo que o outro fez 3, 4 gols no jogo, eu vou tirar, porque eu acredito realmente nisso. Os atletas estão nesse processo de entendimento também, porque todo mundo quer ser titular, né, quando faz gol, quando vai bem. Mas para mim não é assim que funciona, eu tenho, né, os meus critérios e as convicções. E, né, enfim, sempre eu acredito muito, só acredito muito e vem dando muito certo. Sempre, quando todo mundo entende, né, que a gente sempre tenta fazer o melhor para a equipe, não para o individual. Isso é bem legal, aqui a gente vem fazendo isso bem, todo mundo vem se fechando cada vez mais. E mais uma vez, né, é o começo, tem muita coisa a ser feita, a gente não pode empolgar, achar que tá legal, é só isso, a gente está bem longe dos objetivos, a gente tem que ter constância e o pé no chão para que possa chegar lá. Thiago, queria que você falasse da estreia
do Caio Melo, que estreou hoje, e também do zagueiro Mendonça, né? Na tua avaliação, como esses dois atletas se comportaram nos 90 minutos? E se tu tem dúvida ainda no comando de ataque entre Carius, Amarildo e Zé Vitor, queria que você falasse da atuação dos três também. Sobre o Caio Melo, é um atleta que chegou um pouquinho antes, então ele tem mais informação que todos os outros. Já é um atleta que vem entrando, né, nos jogos, fez um amistoso titular. Então é um atleta que vem crescendo muito bem completo, bem equilibrado. Eu acho que ele já está mais pronto. O Mendonça já foi uma estreia. A gente tinha, quando eu falo medo, da questão de formação de tudo, porque eu não consegui treinar ele ainda. Ele chegou depois, mas não do jogador, do que poderia fazer. Acredito que ele nos ajudou muito, ele nos deu algumas situações de bola parada muito forte, né, desse confronto. E foi muito bem. Na verdade, todo mundo foi muito bem, né? Não tem ninguém que ferra abaixo. Eu não tenho dúvida de ninguém, eu acho que cada um me dá uma coisa. Vai ter jogo que alguém vai usar um atleta diferente. Provavelmente sábado eu vou estar usando o outro, porque tem uma sequência de jogos e eu vou estar sempre colocando dentro de campo quem tiver melhor para jogar o jogo também. Da parte física, da parte técnica, da parte estratégia. Então, sempre falo e vou continuar falando. Para mim é importante o grupo. Não adianta eu falar e não fazer, então eu faço, eu mudo, eu tento pôr os atletas e fico muito feliz quando eles correspondem. Mais uma vez, né? O Zé, o marido entrou muito bem no jogo, o Carius se esforça o máximo também, teve as suas oportunidades. Cada um tem uma característica, o Carius é um cara mais centroavante, o Zé participa mais, consegue, o Amarildo já é um velocista, quando lá em Londrina tinha espaço para ele que entrou. Então eu tento usar todos dando, né, na melhor situação. Tenho 3 atacantes que pode ser titular, então é difícil também, por mais que é fácil uma decisão, como eu falei no erro, mas gerar isso, né, com eles é algo complicado, mas são 3 pessoas espetaculares e estou muito feliz de ter eles no meu time. Tiago, durante o segundo tempo, o Atlético Paranaense teve uma postura um pouco mais defensiva, valorizando o resultado, e o Ipiranga conseguiu trocar passes no campo de ataque e ser criativo. Essa era a tua ideia em buscar uma ação ofensiva com maior volume, tentando entrar nessas brechas do Atlético? Como é que tu avalia o segundo tempo do Ipiranga? E o próprio Kaique Rocha, o zagueiro do Atlético, e também o técnico Cuca destacaram que houve um prejuízo muito grande do gramado. Como é que tu entende esses 2 pontos aí? Primeiro, a questão de jogar é algo que eu gosto muito, né? Então, contra o Londrina, por mais que a gente venceu por 4-0, eu saí um pouco frustrado porque eu achei que a gente não jogou com a bola no pé. Eu falei isso depois da entrevista, pós-jogo. E hoje, mesmo no primeiro tempo, onde o Atlético era agressivo, a gente conseguiu desenrolar muitas vezes o jogo nosso, aparecendo, jogando bem, com qualidade, com coragem. E acredito muito que o campo dificultou. O Atlético joga no campo sintético, onde é mais fácil na parte física correr, a bola é rápida. Quando você vem para jogar aqui, né, no Colosso, o campo é pesado. A parte física pega, então o Atlético está com sequência de jogo, acho que um mês de jogo de quarta e sábado. Então isso é algo fundamental para que o segundo tempo a gente fosse superior também. Então o Atlético no primeiro tempo jogou muito igual na parte, né, física para a gente. Naturalmente, no segundo tempo eles tentaram recuar um pouquinho, porque de fato isso prejudica muito, né, a parte física. E aí, na minha opinião, de certa forma, a gente tendo mais espaço dentro do jogo que a gente faz eles gastar até mais ainda, tendo que correr para um lado para o outro. Então foi muito bem feito, com muita qualidade dos atletas, a gente conseguiu se movimentar muito bem, ser agressivo, entrar na área, terminar jogadas. E, igual eu falei, acho que a gente foi superior e, né, seria injusto não sair com a vitória. E vários fatores no jogo fazem diferença. Então o campo, óbvio que faz a diferença, e lá também, talvez algo pode ser a favor deles, a gente tem que adaptar o mais rápido possível. Tiago, em razão das chuvas todas que aconteceram aqui, mudou inclusive o planejamento e a logística do Ipiranga para o jogo no Recife. O Ipiranga vai até Curitiba de ônibus, depois viaja para o Recife. Com essa sequência de jogos e pela intensidade que tem jogado a tua equipe, como dosar a parte dos jogadores, especialmente a questão do desgaste físico, e como é que tu está pensando? Vai ser possível fazer um trabalho antes do jogo do sábado, já que sábado tem um jogo contra a equipe do Náutico? Na verdade, não tem tempo de trabalhar. A gente vai fazer na sexta-feira algo só para tirar essa viagem das costas mesmo, ir bem rápido. O jeito, na minha opinião, é colocar quem tiver melhor na parte física, porque todo mundo tem a mesma informação, igual eu falei. Então esse jogo para sábado a gente provavelmente vai mudar. Não é que vai mudar muitas situações, né? Muda alguns atletas que a gente acredita que está no momento melhor para fazer esse jogo. Então a ideia é sempre entrar com os melhores jogadores para jogar. Então a gente vai avaliar caso a caso, né, ver a recuperação. A gente hoje
né, o clube fazendo investimento dessa parte de performance que ajuda a gente a tomar decisão, feedback dos atletas também. Mas algumas coisas já estavam definidas independente de resultado desde a semana passada. De quem iniciar hoje, de quem iniciar sábado lá. Então tem algumas definições já prontas, né? E há outras situações a gente precisa ter uma certeza para poder confirmar. E aí, fazendo isso, eu acredito que a gente continua nessa mesma intensidade, nesse mesmo nível de jogo, que a gente precisa ganhar muito do Náutico lá para continuar crescendo na Série C.